Bora mergulhar na história de um dos golpes mais bem-sucedidos do planeta. Os criminosos, vírus. É um verdadeiro assalto biológico e a gente vai entender o plano deles passo a passo. Pensa só nisso aqui. E se um projeto minúsculo, quase invisível, pudesse invadir uma fábrica, tomar o controle e forçar toda a linha de produção a construir um exército? Parece coisa de filme, né? Mas é exatamente o que acontece em nível celular toda vez que um vírus entra no nosso corpo. É basicamente a premissa de um assalto perfeito. Bom, para a gente entender como funciona esse assalto, primeiro a gente precisa traçar o perfil do ladrão. Quem é, afinal de contas, esse invasor? E então, o que é um vírus? De um jeito bem simples, ele é um pirata biológico. Um agente infeccioso minúsculo que tem um núcleo com o material genético dele, o tal plamo do assalto, que pode ser DNA ou RNA. E tudo isso está envolto por uma capa de proteína. Mas aqui está o pulo do gato. Ele é totalmente dependente. Sozinho, ele não faz nada. Ele precisa obrigatoriamente invadir e sequestrar uma célula viva para fazer o trabalho sujo por ele. E como em todo grande roubo, o sucesso depende de duas coisas, certo? Um plano de ação impecável e um bom disfarce. No caso do vírus, o plano é o material genético e o disfarce é a sua cápsula de proteína. E esses planos vêm em dois tipos principais. De um lado, os vírus de DNA, como os herpes vírus, do outro, os de RNA, como os coronavírus. A estratégia de cada um pode até mudar um pouco, mas o objetivo final é sempre o mesmo: se multiplicar em massa. E agora, o disfarce, o famoso capsídeo viral. Essa é a capa de proteína que protege as instruções genéticas. E ela vem em vários formatos, como o icosaétrico, que parece uma bolinha de futebol, ou helicoidal em espiral. E esse design não é só para bonito, não. É uma peça fundamental para proteger o plano do vírus e, claro, para ajudar na hora da invasão. Certo? Então já conhecemos o ladrão, o plano e o disfarce. Agora, vamos para a parte principal, a execução do assalto. Como é que um vírus, de fato, consegue sequestrar uma das nossas células? O processo todo se desenrola em 5 etapas bem claras. Primeiro tem a invasão. Depois, a liberação do plano. Aí vem a produção forçada, quando a célula vira uma fábrica. O quarto passo é a montagem da equipe. E, por fim, a fuga. Vamos ver cada um desses momentos? O primeiro passo, então, é a invasão. E o vírus não entra em qualquer lugar, ele é específico. Ele precisa encontrar a fechadura cerca na superfície da célula, um receptor onde ele consiga se ligar, como se fosse uma chave. Uma vez conectado, ele força a entrada. Pronto, o primeiro obstáculo já foi superado. Uma vez lá dentro, é hora de se livrar do disfarce. Aquela capa de proteína, o capsídeo, se desfaz. E com isso, ela libera o plano do assalto, o DNA ou RNA viral, direto no citoplasma da célula. As instruções do sequestro estão soltas e prontas para serem lidas. E é aqui que o sequestro acontece de verdade. A maquinaria da célula é totalmente enganada e começa a seguir as ordens do vírus. Ela para de fazer as coisas dela, sabe? Para de produzir as próprias proteínas e passa a usar toda a sua energia para fabricar os componentes virais. Milhares de cópias do material genético do vírus e as proteínas que vão formar os novos capsídeos. A fábrica oficialmente está sob novo comando. Com todas as peças prontas, começa a linha de montagem. Milhares de novos vírus se formam ali dentro quase que espontaneamente. E aí vem a grande fuga. Esse novo exército simplesmente arrebenta a célula, destruindo ela no processo, e se espalha para recomeçar o assalto em milhares de outras vítimas. Mas essa história não tem só um lado. Se os vírus têm um plano de assalto, nós também desenvolvemos um arsenal para deter esses caras. Vamos ver como a gente consegue contra-atacar e impedir esse sequestro celular. A principal estratégia dos medicamentos antivirais é uma só: sabotagem. Em vez de tentar destruir o vírus diretamente, que é super difícil, o objetivo é interromper o assalto em alguma das suas etapas. Cada classe de remédio atua numa fase específica, basicamente quebrando a linha de produção viral. Para ficar mais claro, olha só alguns exemplos. Contra o HIV, existem os inibidores de fusão, que agem como seguranças, barrando a entrada do vírus na célula. Já contra o herpes vírus, tem os inibidores de DNA polimerase, que sabotam a copiadora genética, corrompendo as cópias do plano. E para a gripe, os inibidores de neuraminidase trancam as portas de saída, impedindo a fuga dos novos vírus. Cada uma é uma ferramenta precisa para sabotar uma parte específica do plano. Só que essa luta, ela tá longe, mas muito longe de acabar. O que a gente está vendo, na verdade, é uma corrida armamentista evolucionária que simplesmente não para.
O problema é que o plano do assalto evolui. Os vírus se multiplicam mas tão rápido, que erros acontecem na hora de copiar o material genético. A maioria dessas mutações não dá em nada, mas de vez em quando, uma delas dá ao vírus uma vantagem, tornando-o resistente aos nossos medicamentos. Eles, basicamente, atualizam o plano para conseguir driblar os nossos sistemas de segurança. E o ponto crucial é este. O desenvolvimento de resistência é uma consequência quase inevitável do tratamento antiviral. Ou seja, a resistência não é uma questão de se vai acontecer, mas de quando. E isso transforma essa luta num desafio constante. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental para o futuro. À medida que os vírus continuam reescrevendo seus planos de assalto, como é que a gente vai projetar a próxima geração de sistemas de segurança para proteger nossas células?